Aberturas ao vivo, com entradas no dial, na programação daqui. Nós temos nossos repórteres, Alan Passos, Mardélio Couto, todos eles fazendo participação para que o ouvinte da Itatiaia acompanhe este evento, que é o primeiro de muitos. O primeiro ciclo do Elos é o Mineração, mas outros temas também serão tratados nas outras edições. Daqui a pouquinho nós teremos o professor Antônio Augusto Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União, para este painel que eu tenho o prazer de mediar e que é sobre o desafio da ESG na mineração. Nosso objetivo é refletir sobre os caminhos do desafio ambiental, social e também da governança. E aqui nós temos autoridades do poder público que são fundamentais nesse caminho e também temos representantes da iniciativa privada. Nesse painel temos Rodrigo Vilela, o CEO da Samarco, Tiago Toscano, o CEO da Itaminas, Paulo de Tarso, Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Lucas Cala, CEO da Cedro, e o professor Antônio Augusto Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União. É isso. Esse é o segundo painel do dia e eu peço que todos acompanhem com atenção, porque depois teremos um terceiro painel ainda. Eu peço, então, que todos possam ocupar os seus lugares para a gente poder acompanhar esse segundo painel. Teremos mais um intervalo e depois o terceiro painel ainda, que trata de tecnologia e inovação. Então, por favor, procurem os seus locais de mesa para que a gente possa acompanhar esse debate mediado pela nossa querida Edilene. Por favor. Muito obrigada, meu querido amigo Márcio Gomes, que mediou o primeiro painel. Agora eu faço a mediação desse segundo e depois dele nós teremos um outro painel, cada um com 45 minutos de duração e logo na sequência nós vamos almoçar. Agradeço a presença de todos vocês nesse debate, que é muito importante para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. E nós, daqui a pouquinho, começaremos esse painel que é sobre meio ambiente, claro, sempre, né? É sobre ESG. Que nós vamos tratar dos desafios da área ambiental, da área social e também de governança. É um tema central, muito importante para Minas Gerais, que tem a mineração como uma das suas principais atividades, um carro-chefe da economia mineira. O Márcio é melhor que eu para pedir silêncio, gente, mas eu vou pedir também que vocês façam silêncio, ocupem seus lugares, para daqui a pouco a gente começar esse painel. Quanto antes todos ficarem bem quietinhos, nós começamos esse painel por aqui. A professora aqui não é muito boa para botar ordem na casa, né? Aí eu chamo o Márcio, que ele me ajuda com a maior elegância, muito mais elegante que eu. Nosso queridíssimo professor Antônio Anastasia está conosco. Agora nós podemos começar. Uma presença de peso. Vocês estão ótimos nessa disposição, podem ficar. Podem sentar também. Bom, pessoal, esse painel ele é muito importante para Minas Gerais, principalmente porque, conforme nós dissemos aqui, o Márcio também já frisou isso, Minas Gerais passou por duas grandes tragédias, 2 dos maiores rompimentos de barragem do mundo, e nós temos a obrigação de fazer com que isso não se repita, de nos tornarmos exemplo em boas práticas para o mundo. Então, nesse painel, nós vamos debater o que nós aprendemos ao longo dos últimos 10 anos, já que agora o rompimento de Mariana completa uma década. E, para começar esse painel, nós temos aqui o Rodrigo Vilela, o CEO da Samarco, que muito bem informado e muito bem intencionado, e ele vai falar para a gente o que aconteceu nos últimos anos, qual é o balanço que a Samarco faz, o que a gente aprendeu e quais são as novas práticas. Rodrigo, seja muito bem-vindo, sua presença é muito especial nesse painel. Não, obrigado. Que responsabilidade, né, abrir esse segundo painel. Queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade de falar em nome da Samarco nesse ano, que é um ano tão importante para a nossa empresa. O ano que completa 10 anos do rompimento da barragem de Fundão e tudo que nós passamos. A Samarco, falar da Samarco aqui é bastante fácil, porque todos conhecem a empresa desde o seu nascedor, né? Depois pelos seus piores momentos e agora na sua reconstrução. Vou contar um pouquinho para vocês. A Samarco nasceu em 1977, em Mariana, e ela foi a primeira empresa brasileira a usar a tecnologia de flotação, que hoje é uma tecnologia praticamente utilizada em todo o quadrilátero ferrífero. Então, a empresa nasce, né, como uma inovação, e durante muitos anos a Samarco Mineração foi chamada de Projeto Samarco, porque era um projeto inovador e bastante novo,
né, para a sua época. Foi também a primeira empresa a usar o modal logístico de minerodutos. Então, a empresa nasce com um propósito de inovação, a empresa se desenvolve e cresce, e em 2015, a Samarco detinha mais de 20% do mercado internacional de pelotas. A pelotização é uma etapa posterior, ela passa por uma industrialização. Então, ela já agrega valor ao produto, como bastante debatido no primeiro painel. Em 2015, a Samarco, então, vive o seu pior momento. Hoje, passado 10 anos, a gente segue pedindo desculpas, por esse rompimento, por esse fato que transformou a nossa empresa, transformou Minas Gerais e transformou o setor de mineração. Nós somos conscientes dos impactos que nós causamos em todas essas esferas, municipal, estadual, para os nossos pares, mineradores, para a justiça. E é isso, e foi baseado nisso que nós fizemos o nosso plano de retomada. O plano de retomada da empresa ele foi baseado em 3 grandes pilares, Edilene, e foi definido, inclusive, com as autoridades. Primeiro, a retomada deveria ser, por óbvio, feita sem barragem de rejeitos. E lá, em 2018, antes ainda da legislação que proibiu as barragens a montantes, a empresa já tinha definido que não ia voltar com barragens e começou lá em 2018 o seu processo de descaracterização, antes mesmo da retomada, o que consolidava, então, a visão dos seus acionistas, uma retomada segura, responsável, e também foi definida uma retomada gradual, que pudesse ser baseada em tecnologia, uma tecnologia sem o uso da barragem de rejeitos, além disso, buscando automação e automatização, e agora com o uso da inteligência artificial para fazer todo o monitoramento geotécnico e de suas operações como um todo. Então, uma década de rompimento, na qual, de novo, nós lamentamos muito, e com uma grande oportunidade de reconstrução da nossa empresa, em primeiro lugar, mas também de reconstrução das relações com toda a sociedade, com as autoridades, com a imprensa e também com a mineração mundial. Além da ausência de barragem, qual foi a principal mudança no jeito de minerar da Samarco? Olha, a empresa investiu pesadamente em tecnologia, em sistemas de automação e controle para a segurança de todas as estruturas geotécnicas, não somente em barragem, mas toda a operação mineira hoje ela é dotada de inteligência artificial e semi-artificial, e que confere muito, mas também nós fizemos um processo de transformação gerencial. Nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui, passados 5 anos sem operar, de rever todos os nossos processos de operação. Então, hoje a empresa trabalha sobre pilares sólidos de sustentabilidade, estamos envolvendo e desenvolvendo programas de diversidade, equidade, inclusão, está cada vez muito mais próxima da sociedade. A Samarco, para quem conhece, ela sempre foi uma empresa muito reconhecida na região onde ela atuava. Claro que o rompimento causou uma ruptura muito grande e hoje nós temos, através desses novos processos, a oportunidade de reconstruir todas essas relações que a gente criou ao longo dos 48 anos de vida da empresa. Muito obrigada por enquanto, Vilela. Agora, eu gostaria muito de ouvir ao Dr. Paulo de Tarso, que é o Procurador-Geral de Justiça, porque o Ministério Público de Minas Gerais teve um papel fundamental no pós-rompimento dessas barragens. Eu fiz a cobertura desses 2 rompimentos, do primeiro momento até hoje, porque a Itatiaia nunca parou de acompanhar, e o Ministério Público teve que revolucionar até a sua forma de fiscalizar. Eu queria saber como é que isso aconteceu, o que mudou dentro do Ministério Público de lá para cá e quais são as práticas atuais. Doutor Paulo. Bom dia, Edilene. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Itatiaia e CNN pelo convite, agradecer ao Rubens Menin, idealizador deste evento, ao João Vitor Xavier, que também me fez o convite. Muito obrigado pela abertura de espaço ao Ministério Público
E, infelizmente, a vida, às vezes, faz isso conosco. Nós temos que aprender com tragédias. Tragédias que seriam inimagináveis no passado e que acabaram acontecendo, e nós temos que nos valermos disso para avançarmos. E isso tem sido feito desde que aconteceu a primeira delas. O Ministério Público se dotou de outros órgãos internos para controle e maior fiscalização dos processos minerários em Minas Gerais, de uma forma geral. Eu citaria aqui um dos mais importantes, o projeto Mar de Lama Nunca Mais, que foi impulsionado pelo Ministério Público e que trouxe mais rigor nas aprovações dos licenciamentos e que acabou gerando mais segurança para o setor. Hoje, também agregando a isso, nós temos um centro integrado de monitoramento das barragens. Nós fizemos um acordo, em resumo, para poder descomissionar as barragens a montante em Minas Gerais. Hoje nós já temos 23 descomissionadas, restando 31, sendo que o prazo final será 2035. E, obviamente, tudo dentro desse aprendizado, um aprendizado doloroso, porque custou vidas, né, de duas tragédias, mas o Estado, como um todo, tem se aperfeiçoado. Eu fiz parte de um processo pessoal, porque eu era promotor de justiça em Itabira, quando a Vale se tornou uma empresa privada. E eu vi o que foi a alavancada na economia, no todo da cidade, no todo da região. E isso foi muito importante. Então, eu tenho a consciência plena de que, a par de Minas ser, por excelência, um território de Minas, né, são Minas Gerais, eu tenho certeza da importância da mineração entre nós. Já foi dito e redito aqui pelo próprio ministro Alexandre Silveira, mas eu tenho certeza absoluta que isso é uma necessidade. Eu costumo classificar os minerais de Minas Gerais como um patrimônio da humanidade. Enquanto nós não descobrirmos outras fórmulas para substituir esses minerais, isso é um patrimônio da humanidade. Nós temos que saber que isso vai ser, sim, beneficiado, mas nós temos que, cada dia mais, melhorar nossos processos, e o Ministério Público é um ator importante nesse sentido, para que haja um desenvolvimento sustentável, para que a exploração seja sustentável, que a gente tenha vários fatores para tratar. Assim, é um processo de amadurecimento. Acho que as empresas amadureceram, todo o setor amadureceu, o Estado amadureceu, as instituições de Estado amadureceram, e tudo é um processo. E nós vamos evoluindo a cada tempo. É óbvio que nós não falamos aqui, como já foi dito, dos maus empresários, daqueles que já estão predestinados a violar os dispositivos legais, violar todo tipo de regra. Mas e a gente também não pode criminalizar um setor por uma minoria. Como é que é a atuação do Ministério Público com esses? Com absoluto rigor. Mas é operação periódica? Como é que funciona na prática? Você pode ter certeza que nós não vamos transigir com isso, sabe, Ediliane? Isso a mineração, de uma forma geral, ela tem que ser feita com muita responsabilidade, porque ela traz um prejuízo ambiental notório. E quando ela é feita... Mas há formas de você mitigar. Obviamente que nós temos que ter clara evidência também que jamais vai se conseguir recompor um ambiente como ele era desde o início. Mas há meios de se mitigar isso e chegar muito próximo. Mas nós temos que ter rigor. Rigor na esfera criminal, na esfera administrativa. Nós temos inúmeros mecanismos que nós podemos nos valer. O Ministério Público propõe ações cotidianamente em desfavor de várias mineradoras que não têm por hábito seguir os ditames legais. Muito obrigada, doutor Paulo. Por enquanto, Lucas Calas, CEO da Cedro, a gente estava conversando um pouco antes aqui, você me disse que a palavra de ordem hoje na Cedro é sustentabilidade. Como é que se faz isso com uma atividade que é tão importante do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista ambiental é também uma atividade agressiva? Como fazer com que o tripé seja... a sustentabilidade nesse tripé seja algo preponderante? Boa tarde a todos aí. Agradecer o Rubens e o João aí pelo esse belo trabalho aí, né? Dando uma visibilidade para o nosso setor. Parabenizar o Flávio junto com o Cora e o Sindiestra, meus amigos aqui de painel, parceiros aqui. E vou falar um pouco aqui, mais breve, vou usar o que eu escutei também no primeiro painel.
E a Cedro hoje, uma empresa nova, né, que tem praticamente 10 anos, uma empresa hoje que fatura aproximadamente 2,5 bilhões, tem mais de 3 mil funcionários no Estado. E a visão nossa dessa questão de crescimento é exatamente nessa linha aí da sustentabilidade, né? Que eu falo muito nisso? Eu falo, melhor aproveitamento de ramais ferroviários, a malha principal do Estado. O Brasil tem dois ramais ferroviários, os Estados Unidos tem mais de 700 ramais ferroviários. E o que é isso, né, na questão de impacto? É retirar a carreta das estradas. Eu acho que todo minerador hoje tem mais que obrigação de pensar, de buscar tecnologias, né, para ser o mais sustentável possível. Nós estamos hoje investindo na expansão nossa, em Mariana, um investimento aproximadamente de 3,5 bilhões, do qual nós vamos construir uma TCLD, uma correia de longa distância de aproximadamente 18 quilômetros e retirar em torno de 3 mil veículos da estrada. Então, acho que o caminho, a vocação do nosso Estado hoje, a gente vê muita questão de minerais, terras raras, tudo, mas eu acho que a vocação do nosso Estado ainda é o minério de ferro. E hoje o minério da Austrália empobrecendo, a abundância que a gente tem de água, de energia renovável no Estado. Então, o foco nosso é o quê? Pellet feed, de redução direta. O ministro até falou da questão de incluir o minério de ferro nessa questão da transição energética, que isso é um negócio que a gente discute muito, mas é a coisa mais lógica do mundo, entendeu? Acho que investimento em pellet feed, que vai reduzir 50% a emissão de carbono, é só aqui no Estado, né? Tem muita gente aqui que tem, né, da Vale, da Samarco, mas o Brasil, hoje no Brasil é Minas Gerais que pode alavancar o investimento, porque o minério daqui é friável, é um minério que concentra fácil. Então, a linha nossa é muito nessa questão de sustentabilidade. Vamos agora começar no início do mês agora, um teste com caminhões dentro da mina, tudo com biometano. Vamos iniciar agora em outubro um teste que é 100% gás de aterro sanitário. Estamos com uma parceria com a empresa de fora de Minas, que já está chegando os caminhões. Então, é sempre buscar isso, esse caminho E eu acho que tem um potencial gigante, tem grandes mineradoras aí, Itaminas, ABG, Herculano, J. Mendes, são empresas sérias. Eu acho que isso pode alavancar muito o investimento no nosso Estado. Nós estamos falando só da Cedro, no investimento aí entre ferrovia, ramal ferroviário, porto, que nós ganhamos o porto de Itaguaí para tentar dar uma verticalizada. Nós estamos falando de investimento de 10 bilhões. Então, acho que o potencial do nosso Estado é gigante, né? Trabalhando sério, seguindo rigorosamente essa questão ambiental. Mas eu acho que nós temos um espaço aí para crescer muito e fazendo tudo certo. Calas, além dessa short line que foi recentemente assumida pela Cedro, vocês têm planos de assumirem outras linhas? E por que esse planejamento de se ter essas short lines é tão antigo e ainda não pegou? Qual que é o entrave? Tem algum problema? Não, acho que não é questão de não pegar, é questão que o empresário tem que acreditar no país, né? Não tem nada fácil. Começar um projeto desse, foi um projeto que nós iniciamos há 4 anos. A questão do projeto nosso, do Porto, foi um projeto que começamos há 6 anos. Está começando agora a finalizar o licenciamento. Então, é acreditar no país, é ter a coragem de empreender. E é isso. Eu acho que não adianta você querer chegar lá no final sem ter um começo, né? Sem trabalhar, sem acreditar no país. Eu acho que esse é meu ponto. Muito obrigada, Lucas Calas. Tiago Toscano, CEO da Itaminas,
Eu e o Tiago conversamos um pouco antes desse painel aqui, até alguns dias antes, e ele me falou que o grande diferencial da Itaminas é que ESG, para eles, o S é ao quadrado. Eu queria que você começasse explicando isso para a gente, Tiago. Obrigado, Edilene. Prazer participar com você, né? Prazer o ícone meu. do jornalismo, mas também com esse painel seleto aqui, né? A Samarco falava com o Rodrigo para a gente. O Rodrigo está ali, o Argel Gel, né? Que é sócio da Itaminas, e que, inclusive, deu o sinal verde para essa agenda, sabe? O Rodrigo Gel e o Argel Filho, que vão estar no próximo painel, é um exemplo para a gente, exatamente pela forma da operação que você falou, né? Minério de alta qualidade, com mineroduto, o próprio porto, pelotização, isso é um supra-sumo, né? Para a gente. O Lucas, com sua capacidade de empreender, que às vezes até assusta, né? Assim, a coragem para empreender e assumir riscos que na mineração são enormes, né, Lucas? O Paulo, as pessoas talvez não sabem, mas o primeiro ato como PGJ foi homenagear a Itaminas, né, na participação do evento, onde a gente anunciou R$1,5 bilhão de investimento, e tem o Ministério Público, né, a gente, principalmente com o pessoal do CAOMA, como uma grande referência para poder fazer tudo certinho. Mas não poderia deixar de falar, né, numa referência que eu chamo de professor, que parece que às vezes diminui, né, porque ministro, governador, senador, mas para mim é um professor. E que essa agenda de ESG, professor, ela é baseada muito numa coisa que o senhor falava desde a época do governo Aécio, e que a gente traz do setor público para o setor privado, que é o quê? No setor privado, a gente olha a efetividade e eficácia das coisas que estão fazendo, e normalmente no setor público a gente traz o elemento da efetividade, né? E aí, quando a gente começou a olhar dentro dessa agenda de ESG, né, a gente viu que, primeiro, faltava um S de segurança, por tudo que trazia. Então, lá nós nos convencionamos chamar de S ao quadrado G, que por si só já é uma inovação, é tema do próximo debate, né? Mas a gente traz a inovação, a segurança como um conceito da ESG. Mas, até observando não só da mineração, e se você olhar para relatórios de gestão de todas as mineradoras, você vai ver muito resultados que não necessariamente estão ligados à efetividade daquilo que a mineração tem capacidade de produzir. Então, você vê relação com tamanho de áreas que são preservadas, número de pessoas que são atendidas pelos projetos sociais, né? Índice de segurança dentro das minas, capacidade de inovação interna, mas isso tudo ele é dentro da empresa. Ela mede muito a eficácia da empresa na sua agenda de ESG, e isso tem um impacto em reputação. A gente trouxe, depois de muito discutir e ter dificuldade de encontrar modelos, porque as consultorias também vai nesse mesmo mindset, as consultorias nessa área falam, olha, eu vou pegar um benchmark, fazer um diagnóstico com você em um roadmap para se tornar esse benchmark que todo mundo faz. E lá, né, com a carta branca do Argel, do Rodrigo Gontijo, que eu não vi se ele está aqui, mas a gente falou assim, queremos ser o benchmark do benchmark. E a gente foi encontrar isso naquilo que você contratava muito lá no governo do estado, no ICLEI. Talvez a maior parte das pessoas não conhece, mas é uma associação de 2.500 municípios que representam, criado na Rio 92, representam esses municípios na ONU. Então, nós fizemos um acordo de parceria para o ICLEI para desenvolver essa agenda. E dentro dessa agenda é que a gente veio trazer esse ESG não só para a empresa, mas para a comunidade onde a gente atua. E trazer os resultados que a gente causa para a comunidade como metas corporativas. Então, quando em 2015 se convencionou criar a Agenda 2030, todos os países, né, que convencionaram, criaram, né, ou combinaram de emitir o VNR, né, o Voluntary National Review, para mostrar como é que essa agenda de ESG estava avançando, né, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como ela avançava em cada um dos países. Mas em 2018, os Estados Unidos e outros países resolveram não avançar nessa agenda, ou não mostrar esse relatório. E aí Nova York, a Prefeitura de Nova York, resolveu fazer um dela, e deu o nome de Voluntary National Review, que então eu vou fazer o da minha localidade. E isso vem sendo feito numa série de empresas. E nós, né, buscamos o INCLEI para poder fazer o VLR da cidade de Sarzedo. E é o primeiro no mundo que está sendo construído em conjunto com o setor privado. E que dele vai derivar o VPR, que é o Voluntary Private Review, que é o impacto só na localidade, só onde eu atuo. E isso é inovador, vai ser apresentado numa das reuniões da ONU em maio do ano que vem, porque ele vai trazer, na verdade, indicadores que são
decorrentes da Agenda 2030, mas que para a cidade. Como que eu, enquanto mineração em Sarzedo, né, que gero resultado atendo essas pessoas, como que eu estou efetivamente mudando a vida das pessoas? Então, a gente acredita muito, e eu tenho certeza que todos, Lucas, né, Rodrigo, todos os mineradores, Rafael, que está aqui também, João Vitor, Rubens, que está fazendo esse evento, todos eles acreditam, né, o Bruno Bianchini, já agradecendo também pelo convite que eu esqueci na passagem, e principalmente a Marília com essa agenda tortuosa, né, Marília, no meio ambiente. Todos nós acreditamos que mineração é bom. Só que se mineração é bom, então nós temos que medir como mineração é bom. E é isso que esse Voluntary Local Review nosso vai trazer no início do ano, quando a gente publicar, porque a gente acredita que se mineração é bom, então as pessoas que moram em cidades mineradoras, elas têm que ser mais prósperas, elas têm que ter melhor qualidade de vida e elas têm que ser mais felizes. Porque se elas não forem, era melhor largar a mineração e ir fazer outra coisa. Mas a gente sabe que não é verdade. Então, nós precisamos medir. E aí a gente trouxe exatamente essa questão, adicionando, né, o S de segurança, e não segurança para dentro da empresa, mas o segurança no sentido de mitigar riscos e desastres para o município como um todo, e não só um rompimento de barragem. E é isso que a gente fez diferente. Daqui a pouquinho, Toscano, eu vou querer que você fale um pouquinho também sobre a relação com o poder público, como é que vocês constroem as bases do que vai ser feito, mas antes disso, gostaria muito de ouvir o professor Antônio Anastasia, porque nós temos aqui 2 representantes máximos do poder público em órgãos que são muito importantes, tanto na regulação quanto na fiscalização. E aí nós ouvimos agora há pouco o doutor Paulo de Tarso e agora o professor Anastasia, que é o ministro do Tribunal de Contas da União. Professor, muito obrigada pela participação, uma honra estar na mesa com o senhor. Como é que o TCU tem contribuído para a governança da mineração? Qual que é o papel? E antes eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o papel do TCU, para que as pessoas entendessem onde entra a contribuição. Bem, boa tarde, Edilene, uma honra estar aqui, quero cumprimentá-la. Me permitam saudar de modo muito especial tanto o Rubens Menin quanto o nosso João Vitor Xavier pela iniciativa de realizar esse evento, Elos. Fico muito feliz que o primeiro tenha por objeto a mineração, nome de nosso estado. Eu digo sempre que nós todos somos mineiros. Mineiros por nascermos em Minas Gerais, aqueles que são adotivos também o são, e também mineiros por termos essa vinculação histórica com a mineração. Me permitam cumprimentar todos os empresários presentes, na pessoa do Dr. Flávio Rosco, presidente da Federação das Indústrias, uma saudação à secretária Marília, uma saudação ao nosso prefeito anfitrião, João Marcelo, prefeito do município de Nova Lima. Quero saudar aqui os nossos companheiros desse debate, os empresários Rodrigo, Lucas, saudar aqui o caro Tiago Toscano, que ainda muito jovem, é jovem ainda, mas bem mais jovem, integrou com muito brilho meu governo. Quero saudar o procurador-geral eminente, Dr. Paulo de Tarso, que inicia agora seu mandato também, com muito reconhecimento. Parabéns, Dr. Paulo. E aqui aproveitei a ocasião para rever tantos e tantos amigos, a quem cumprimento a todos. Bem, minha cara de lei, o Tribunal de Contas da União, sob certo aspecto, ainda é um pouco desconhecida a realidade brasileira. As pessoas acham que o tribunal ainda fica muito afeto às questões orçamentárias, fiscais, de tomada de contas, e, de fato, isso é a nossa competência constitucional. Mas o tribunal se alargou e espraiou as suas atividades ao longo dos últimos anos, especialmente após a Constituição de 88, quando recebemos a incumbência de realizar a chamada auditoria operacional de todas as políticas públicas brasileiras. Onde há um só centavo da União investido, cabe a fiscalização por meio do controle externo do Tribunal de Contas da União. Então, significa, na prática, que nós hoje, além de todas as questões relativas a concessões, parcerias, privatizações, licitações, contratos administrativos, as questões tradicionais de acompanhamento das despesas e de acompanhamento, inclusive, da alocação dos recursos, das emendas, tudo o tribunal, de uma forma ou de outra, se envolve. Mas, no caso específico que estamos tratando aqui, igualmente. Por quê? Toda a política pública relativa a áreas de concessão do poder público, como é o caso da mineração também, de delegação em sentido lato, está hoje objeto de regulação por parte da União Federal. E a regulação se faz através das agências, que foram criadas na década de 90 com o desiderato princípio de exatamente acompanhar e fiscalizar a atuação das empresas privadas que atuam nessa área. Como temos a NTT para transporte, como temos a ANAC para aviação, como temos a ANEEL para energia, a ANP para petróleo, etc.
E cabe ao Tribunal de Contas da União a chamada fiscalização de segundo nível. O que significa isso, Edilene? Significa que nós somos responsáveis por fiscalizar se a agência está fiscalizando bem. Nós vamos averiguar e aquilatar o resultado da ação das agências, nesse caso específico que estamos tratando aqui. Significa, de fato, uma grande responsabilidade que tem o tribunal, não só dos ministros, mas, sobretudo, de um corpo técnico de excelência. Como sabem, nós temos 2.000 e poucos auditores de controle externo, é o concurso mais difícil do Brasil, de pessoas altamente gabaritadas que compõem o quadro técnico do tribunal. Então, no caso específico da mineração, o que nós estamos realizando lá, é claro, é o acompanhamento do funcionamento da Agência Nacional de Mineração. Pergunta, estamos satisfeitos? Não, porque, evidentemente, a ANM, a respeito do esforço que foi feito, o deputado Diego foi muito feliz aqui no painel anterior, para mostrar toda a tentativa legislativa de criação da agência, mas ela ainda está muito aquém do necessário para o seu regular funcionamento. E o que nós devemos fazê-lo em razão disso? Exatamente, não só a ANM está nesse quadro. Infelizmente, as demais agências também ainda não apresentaram um resultado concreto de quando foram concebidas há quase 30 anos atrás. Estamos realizando, nesse momento, Edilene, no Tribunal de Contas da União, uma auditoria bastante rigorosa de relatoria do ministro Jorge Oliveira, do funcionamento de todas as agências, para indagar se o contingenciamento financeiro, por exemplo, que é feito sobre as suas receitas pelo governo federal, pelo Caixa Único, é cabível ou não. Aliás, o tribunal, quando autorizou o 5G, nós isentamos a Anatel desse contingenciamento. Então, estamos averiguando como poderia ser o desdobramento da agência, das demais agências nesse caso. E no caso específico da mineração, em razão da precariedade que a agência da mineração ainda apresenta, infelizmente, a despeito do esforço, evidentemente, dos governos, etc., nós estamos averiguando também um caso específico. E, em razão dos acontecimentos da última semana, o tribunal votou, na última quarta-feira, na sessão plenária, uma auditoria especial em relação a essa agência e às autorizações realizadas recentemente. Então, haverá um corte mais profundo nessa questão de mineração. Qual o objetivo? Não é punição, não é fazer perseguição, ao contrário, é orientar. O direito administrativo, a administração pública mudou muito no Brasil nos últimos anos. Os eminentes advogados aqui presentes sabem disso. Nós passamos a avaliar com muito mais empenho o resultado da administração. O Tiago se lembra disso. Está aqui o secretário Brumer, que foi meu colega de secretariado, o Bilac Pinto também, e nós todos trabalhamos naquela época sempre no esforço de apresentar resultados concretos em prol da sociedade. E essa é a preocupação principal do Tribunal de Contas. É claro que aquele que agiu mal, agiu de modo doloso, será responsabilizado. Mas o grosso da administração são equívocos, erros, incompreensões, incongruências. E é nesse sentido que o tribunal age para orientar. E assim também faremos e vamos continuar trabalhando. Portanto, a ideia da governança é essa. Como nós vamos permitir que a gestão pública se aperfeiçoe para colaborar com os empresários que querem bons resultados, em aliança com os governos, para, de fato, nós termos uma condição de política pública de mineração adequada dentro do Brasil, um ambiente convergente de segurança jurídica, de tranquilidade, de celeridade, sem burocracia, que o presidente Flávio reclama e sempre reclama com razão, para apresentarmos resultados sempre mais objetivos. É esse o objetivo, princípio, de maneira sumária, meteórica, que posso falar do tribunal em tão poucos minutos. Ministro, qual que é o prazo final para a entrega desse relatório e para a expedição dessas recomendações? O relatório das agências, em geral, já está em fase de conclusão. Acredito que até o final deste ano estará pronto e votado. O da mineração, em especial, neste corte específico, começou semana passada, ou seja, autorizamos semana passada. Então, ele vai ser mais detalhado e certamente avançará pelo próximo ano. Agora, procurador Paulo de Tarso, o professor Anastasia pegou num ponto que é nevrálgico da fala do deputado Diego Andrade, que é o presidente da Comissão de Mineração da Câmara dos Deputados, que é a fiscalização e a cobrança para que a ANM tenha uma estrutura um pouco mais robusta. Hoje, o Ministério Público, ou algum órgão público, tem noção de como exatamente estejam essas barragens? O senhor, só para fazer um recorte do descomissionamento, o senhor falou que 23 foram descaracterizadas e 31 estão em andamento, mas alguém sabe exatamente como estão essas barragens, essas estruturas? Qual é a principal dificuldade dos mineradores? Porque nesse público aqui a gente tem o setor privado, tem os mineradores, tem os prefeitos, tem vários atores. Como que o Ministério Público enxerga a dificuldade de cada um e como é que isso pode ser dirimido, resolvido? Hoje, Edilene, aliás, me permita aqui me corrigir, eu cometi um sacrilégio, eu iniciar um evento desse sem cumprimentar meu querido professor, vou ousar também, Toscano, dizer que para nós é sempre uma aula ouvir o
professor Anastasia, eu acho que mais alto que qualquer cargo que ele possa ocupar é a sabedoria, o conhecimento que o professor Anastasia reúne, e que para nós é sempre uma aula, nós que somos do direito, principalmente, temos sempre uma satisfação muito grande de ouvir. E cumprimento assim também o Rodrigo, o Toscano e o Lucas. Bom, Edilene, essa questão, ela, obviamente, depois dessas tragédias, foi criado um centro integrado de monitoramento dessas barragens, das barragens a montante, das barragens em Minas Gerais. Nós temos cerca de 200 estruturas geotécnicas aí sob observação constante. As empresas são obrigadas a apresentar relatórios a respeito de auditorias a respeito desse assunto. Só para se ter uma ideia, nós temos uma barragem em Minas, em Paracatu. Aqui nós tivemos uma com a capacidade de 12 milhões de Brumadinho, com 2 milhões de metros cúbicos de rejeito. A de Paracatu tem 750 milhões de metros cúbicos. A de Santo Antônio e Eustáquio. Então, assim, e uma com 750, outra com 430 e poucos milhões. Então, assim, são estruturas que têm que ser monitoradas. Há um processo, obviamente, de aperfeiçoamento desse monitoramento. E hoje nós temos a satisfação de poder dizer que a maioria delas não está num estágio mais avançado de risco. Nós começamos algumas com muitos riscos ainda de termos novas tragédias, mas o processo evoluiu e as empresas responsáveis estão procedendo ao descomissionamento daquelas mais importantes. Só que é um processo de longo prazo, não vai ser conseguido da noite para o dia, mas cada vez que se trabalha, se diminui o risco. É um processo, o processo de fiscalização, o Ministério Público é apenas um dos atores, né? Nós temos o Estado, que exerce um papel fundamental, e aqui eu ressalto o trabalho deste governo, do Estado, que tem se preocupado com isso, ao mesmo tempo em que é um governo que promove o empreendedorismo nessa área, também se preocupa com os processos fiscalizatórios. E nós somos parceiros nesse sentido, temos diversas questões envolvidas aí nos descomissionamentos. Por exemplo, quando não houve o cumprimento do prazo e por uma questão razoável, veja bem, o primeiro acordo feito para descomissionamento, ele previa um prazo muito curto. Obviamente que são estruturas gigantescas, não haveria a menor condição de ser feito naquele prazo, houve uma repactuação e estão sendo seguidos os novos prazos. O SIGA, que é esse centro integrado, eles nos permite o monitoramento em conjunto com outros diversos fatores das estruturas. Mas não é só isso, né? Nós temos que ver a mineração como um todo. E é uma preocupação hoje grande nossa, que foi tratada aqui no primeiro painel, com o legado que essas atividades deixarão para os municípios. Eu volto aqui para o que eu disse ao início, para o lugar onde trabalhei por muitos anos, que é Itabira. O que será de Itabira daqui a alguns anos? É uma discussão que o setor empresarial, eu acho que tem que voltar muitos olhos para isso. O senhor ainda acha que falta essa discussão sobre diversificação da matriz econômica? Porque nós não tivemos ainda quase processo nenhum desse de esgotamento, né? São poucas as circunstâncias e nós vamos ter algum maior, talvez, em Itabira, mais rapidamente, e a gente precisa discutir esse assunto, porque imaginar uma cidade que tem 100 mil habitantes, passando a saída, vamos dizer, da Vale, eu sei que vai ser uma nova tragédia. Então, nós precisamos buscar mecanismos para mitigarmos esse problema. Bom, nós estamos chegando ao final, temos mais 5 minutos, então vou pedir as considerações finais de cada um de vocês, mas como não consigo ficar sem fazer pergunta, não vou pedir só considerações finais. E a gente fez aqui um balanço, falou do que cada um está fazendo, da fiscalização, das empresas inovando, mas eu queria saber o que falta. O que falta? Porque o que todo mundo quer é a solução do problema, né? Para resolver a equação: segurança, priorização da vida, meio ambiente e desenvolvimento econômico. Da parte de cada um, o que falta para melhorar? Por onde eu quiser. Pode ser, doutor Paulo, quer Calas? Deixa o doutor Paulo descansar. Calas, por favor. Acho que essa pergunta é muito fácil de responder. Eu acho então que tá bom. falta responsabilidade do empresário ter a responsabilidade. Eu acho que isso aí é o que tem que ter. Eu brinco muito o seguinte: o que para a mineração é meio ambiente, segurança e comunidade. E aqui até agradecer o prefeito de Mariana, o prefeito de Nova Lima, João Marcelo, do qual nós temos uma parceria muito boa
com o intuito de fazer o bem, para a comunidade, para as regiões que nós temos. Hoje nós temos somos mantenedor da maior creche privada do estado, né, em Nova Lima. Temos um trabalho grande em Mariana, de ecoterapia, de vários outros investimentos. Então, acho que é responsabilidade ambiental, responsabilidade social e na segurança da nossa operação, dos nossos funcionários. Muitíssimo obrigada, Toscano. Vilela. Vilela, e para você eu acrescento mais uma pergunta que eu sei que vai ser fácil de responder também. Hoje a gente pode dizer, pelo menos do que diz respeito, que o que aconteceu em Minas não vai voltar a acontecer mais? Bom, eu tenho certeza que não, né? Principalmente por causa da evolução que houve desde as legislações, né? Que houve uma mudança significativa a partir de 2019, né? Com a eliminação, né? Da causa básica das barragens a montante, que não existem e todas estão em descaracterização e num grande avanço. Então, eu posso afirmar que não, né? Esse é realmente um passado que a gente nunca vai esquecer, mas a gente está e vai superar. Eu queria fazer coro às palavras do Lucas, quando ele responde o que falta, né? E eu tenho, além desse comentário, reforçar algo que a gente discute muito internamente, meus acionistas me cobram muito isso na nossa rotina. Primeiro, a gente não tem que trabalhar e nem deve trabalhar por causa de fiscalização. Os nossos processos de maturidade em governança devem ser suficientes para garantir toda a segurança operacional. Então, os processos internos, seja de primeira linha, de segunda linha, o nosso sistema de gestão e de governança devem ser suficientes para a gente avançar e progredir sem nenhum tipo de fiscalização do Estado. A gente tem que partir do princípio que não precisamos ser vigiados ou cobrados para fazer aquilo que é o certo. Eu queria dar um exemplo para vocês, muito importante sobre a questão de aprendizado. A Samarco está há 10 anos, né, vivendo todo o desafio do rompimento, e nós vamos trabalhar mais 20 anos para poder pagar todo o impacto que foi causado. E eu estou falando de impactos financeiros, né, porque o impacto reputacional, o impacto na vida das pessoas, talvez muito mais. As vidas a gente não vai recuperar jamais. Então, sim, é um sistema de gestão que não precise do Estado, né, como órgão fiscalizador, e sim como responsabilidade empresarial, e que a gente, sim, seja visto como uma indústria que gera valor para a sociedade. Muitíssimo obrigada. Tiago Toscano, que está logo aí ao lado. Considerações finais. E o que falta para ficar da forma como seria ideal, digamos assim? Se você pegar, eu tive a oportunidade antes de dar uma estudadinha, por exemplo, no relatório de gestão da Samarco, da própria Cedro, da Gerdau, de outras, assim, as mineradoras fazem muita coisa. O Lucas deu bons exemplos. O que eu acho que falta primeiro, a gente precisa medir o impacto dessas coisas para mostrar que onde tem mineração é melhor do que lugares onde não tem mineração, para a gente ter dados concretos para mostrar isso. Nós estamos aqui na mina de Águas Claras, que era uma mina da Vale, né? Rafael está aqui. Que é belíssimo. Você vai ali, né, num espelho d'água que é mais claro do que Fernando de Noronha, por exemplo, né, está exatamente atrás da Serra em Belo Horizonte, e as pessoas ainda não sabem. Então, acho que a gente também precisa ter dados, a gente tem exemplos e precisa comunicar melhor, né? A mineração nunca comunicou bem. E a gente tem o apoio, né? Só buscar o apoio de instituições como a Itatiaia, CNM, a FIENG é parceiro de primeira ordem com o Flávio, né? Qualquer problema, todo mundo liga para você, né? Flávio Marcelo, lá presidente do SEBRAE, né? Essa quantidade de empresários que está aqui para apoiar. Então, a gente só precisa se organizar, medir e comunicar melhor. Muito obrigada. Professora Anastasia, por favor. Bem, em primeiro lugar, o deputado Diego Andrade, quero cumprimentá-lo também. Eu comecei a falar, parecia o tempo esgotado, não é perseguição contra mim, não, né? Ainda ficou vermelho, assustando. Como todos sabem, eu gosto muito de história. E relembro uma frase que eu já disse 1000 vezes, que é de autoria do ex-governador de Minas, presidente da República, de 100 anos atrás, Arthur Bernardes. A mineração só dá uma safra. Isso significa, e o Lucas foi muito feliz, responsabilidade. Uma só safra significa usar bem aquela safra, porque não vai nascer de novo, não é verdade? Então, há 100 anos atrás, Arthur Bernardes foi um grande presidente nacionalista, disse isso.
E eu acho que falta, Gil, na sua indagação, por parte do poder público, falta prioridades e falta gestão. O poder público, infelizmente, nos 3 níveis de governo, ainda claudica muito na indicação precisa do que é uma gestão pública eficiente, como nós sabemos, lamentavelmente, e não tem ainda na atividade mineral uma das suas prioridades viscerais. Então, acho que isso falta de maneira genérica. No setor privado, nós temos, em primeiro lugar, é claro, de maneira objetiva, excluir, como foi falado, a exaustão no primeiro painel e nesse também, aqueles que são maus empresários, aqueles que, na verdade, não são empresários, estão mais no campo da criminalidade, que têm que ser, evidentemente, excluídos e punidos, e aqueles que são maioria, felizmente, que são pessoas que querem contribuir, que querem se empenhar em prol da atividade industrial da mineração, eu acho que, de fato, tem de haver sempre uma integração com a comunidade. Como aqui vários exemplos foram citados e devem ser aplaudidos. Cada vez que mais isso se adensar, é positivo, que isso vai levar ao quê? A um processo, como o governador Zema disse que na abertura, de cada vez mais nós agregarmos valor ao nosso produto, prestigiarmos uma cadeia produtiva. Eu sempre disse, quando estava no governo, que Minas Gerais produz muito ferro, é verdade. Mas desse ferro, nós vamos para o aço, e desse aço Minas produz locomotivas, helicópteros, automóveis, geladeiras, a cadeia está integral aqui. Então, isso que nós devemos fomentar. Tenho certeza que a FIENG tem esse esforço muito grande e tem de ser feito de maneira harmônica. Então, a integridade, a harmonia, a convergência são fundamentais em todos os aspectos da vida social, aqui também. E a mineração é um grande impulso. Nós devemos sempre agradecer a Deus de nos ter dado tantas riquezas, mas temos que saber aproveitá-las bem. Parabéns, Edilene. Muito obrigada, ministro, procurador. Bom, muito obrigado, Edilene, pelo espaço. Volto aqui a agradecer ao Rubens Menin, ao João Vitor. É um prazer dialogar com os senhores. Eu diria que, eu não vou dizer que falta, Edilene, eu vou falar que nós podemos melhorar a nossa responsabilidade com o presente e a nossa responsabilidade com o futuro. Eu acho que, a par das ações que o Lucas colocou aqui, eu acho que as empresas, elas têm um caminho importante pela frente, que é buscar uma diversificação econômica nos locais onde eles exercem suas atividades, de forma a garantir aí um futuro sustentável para essas localidades. Talvez, eu não sei se isso passa pelo critério de avaliação, mas talvez não só discutirmos as ações de hoje, mas as ações do futuro, porque isso nos preocupa. Como bem disse o professor Anastasia, só dá uma safra à mineração. E nós precisamos ter essa responsabilidade com as próximas gerações. Não só no que diz respeito à sustentabilidade em nível de meio ambiente e etc., mas também para o futuro das gerações vindouras. Agradeço ao Procurador-Geral de Justiça, Paulo de Tarso, ao Tiago Toscano, CEO da Itaminas, Rodrigo Vilela, o CEO da Samarco, Lucas Callas, o CEO da Cedro, e o ministro Antônio Augusto Anastasia, do Tribunal de Contas da União, por participar deste painel Reparar para Avançar. Foi uma honra estar com vocês. Agora nós vamos para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta com o terceiro painel com o amigo Márcio Gomes. Obrigada, gente.